Beleza, galera? Tudo certinho com vocês? Vem comigo. Aqui é o professor Flávio Jones, o brabão da química, aqui exclusivamente para te ensinar química e biologia de um jeito bem bonitinho, bem simplesinho, para você, eu disse mesmo, para você nunca mais esquecer, guardar no seu coraçãozinho e arrebentar na sua prova em 2024. Aula de hoje, um conteúdo muito pedido aqui na plataforma pelos meus seguidores, modelos atômicos. Hoje nós vamos falar sobre o modelo atômico de Dalton. Mas antes, te convido a me seguir aqui na plataforma, dar seu like, salvar esse vídeo e espalhar para geral. Ajuda o professor brabo da Química e da Biologia, também me seguindo lá no Instagram, Química com Jones ou Química do Jones. Galera, modelo atômico de Dalton foi o primeiro modelo atômico formulado na disciplina de Química. Um modelo que nós usamos até hoje na Química. Você pode achar que é um modelo ultrapassado. Ah, prof, começou lá no século XIX, foi formulado no início do século XIX. O que eu uso na Química, no estudo da Química até os dias de hoje? Fica aí que você vai saber. Eu sei que o modelo atômico de Dalton, também chamado de bola de bilhar, é representado por uma bola de bilhar, porque Dalton formulou seu modelo nas seguintes palavras: o átomo é esférico, maciço e indivisível. Isso o prof já sabe que você decorou, e se surgir na sua prova de Química, você vai acertar. Mas aqui nesse canal, no Brabão da Química, não é decoreba, mas aprendizagem significativa para você dominar e arrebentar nas entrelinhas a sua prova de Química. Galera, por que Dalton disse que o seu átomo era maciço? Para isso eu vou te fazer uma pergunta. Qual a diferença, o que identifica o professor Flávio Jones de você? Exatamente a numeração da minha carteira de identidade, o meu RG. A minha numeração é diferente da sua. Como nós identificamos um elemento químico hoje em dia? Por exemplo, porque eu sei que aquele elemento é o hidrogênio e não o oxigênio. Porque a identidade química de um elemento químico é o quê? O seu número atômico, número de prótons. O oxigênio, em qualquer lugar do universo, tem número atômico igual a 8, ou seja, 8 prótons. O hidrogênio tem 1 próton. O sódio tem 11 prótons. E daí por diante. Então, um elemento químico vai ser diferente do outro por causa do quê? Do seu número de prótons. Aí eu te pergunto, Dalton conhecia as partículas subatômicas? Dalton conhecia? Não. Então nós podemos falar o quê? Que isso é uma falha. Mas por que uma falha no modelo de Dalton? Porque uma falha no modelo de Dalton era esse desconhecimento das partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Galera, na época de Dalton, a aparelhagem, os métodos de pesquisa, a tecnologia, ele só se dispunha de uma coisa, uma balança. Não existia microscópio de varredura, eletrônico, radioatividade, eletricidade, acelerador de partículas e por aí vai. Ele só tinha o quê? Uma balança. E o que se faz com uma balança? Media-se o quê? As massas. Então ele sabia o quê? Que o hidrogênio tinha uma menor massa do que a do oxigênio. Então, quando ele fez o seu modelo atômico, quando se fala de maciço, que o átomo é todo preenchido o quê? De massa. Ele diz o quê? Que um elemento químico se diferencia de outro elemento químico, pois vai ter o quê? Massas diferentes. E quando se tem massas diferentes, vai se apresentar o quê? Características diferentes. E aí ele se baseou tudo o quê? Na lei da conservação das massas. Aquela lei que nos diz o seguinte, que na natureza nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma. O que isso tem a ver com a química? Numa reação química é onde eu tenho elementos químicos reagindo desse lado da seta e depois da seta, esses mesmos elementos químicos vão rearranjar os seus átomos e formar ou produzir uma nova substância que nós vamos chamar de produtos. Dalton, que também fez uma das leis ponderais, nos diz o quê? Que a soma das massas dos reagentes será sempre igual ao quê? A soma das massas do produto formado em um recipiente fechado. Então, se eu tenho a massa do carbono é 12 gramas, e eu sei que a massa do gás oxigênio é 32 gramas, se eu coloco aqui X, tá? Se isso aqui, a soma de carbono mais hidrogênio, vai ser sempre igual à soma do produto formado, então eu vou colocar o quê? 12 mais 32 não é 44 gramas? Então vai ser o que eu for. A massa do CO2 vai ser quanto? 44 gramas também. Na química ele já nos diz o quê? Que nenhum elemento químico vai aparecer ou desaparecer do nada. Numa reação química, os átomos vão rearranjar os seus átomos para formar o quê? Novos elementos. O que isso quer dizer, prof? Está vendo aqui que eu tenho um carbono no reagente? Então eu vou ter que ter, obrigatoriamente, um carbono no produto formado. Aqui eu não tenho 2 átomos de oxigênio nos reagentes? Obrigatoriamente eu tenho 2 átomos de oxigênio no dióxido de carbono formado. Então, galera, como nós utilizamos isso hoje? No balanceamento, na estequiometria, que são o quê? Proporções. E tudo isso o quê? Através do quê? Do modelo atômico de Dalton. Então, qual é a falha do modelo atômico de Dalton? Dalton não conhecia a eletricidade, ou seja, cargas elétricas. Com isso, ele não conhecia também o quê? As partículas subatômicas. Mas nós utilizamos até hoje o quê? Na lei da conservação das massas, o quê? Balanceamento e na estequiometria de uma reação química. Galera, se você gostou, já te convido a dar o seu like, salvar esse vídeo, compartilhar com todos os seus amigos, apoie o trabalho do professor, espalhando esse vídeo para geral e convocando todos os seus amigos para seguirem o prof, pois quanto mais seguidores, o prof poderá fazer mais lives de biologia, química e ciências para te preparar para o Enem, vestibular e provas militares. Te convido também a me seguir lá no Instagram, Química com Jones e Química do Jones. Desde já, te agradeço e caso você tenha alguma sugestão de alguma videoaula que você precise, de algum tópico da Química e Biologia, já manda aí para o prof que nós vamos te atender, pois o nosso intuito é que você aprenda, domine e gabarite a sua prova de Química e Biologia